Olá, amado, a abundante graça e gloriosa paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sejam com teu Espírito hoje e sempre. Amado, o que você tem falado? O que tem saído da sua boca? Salomão falou no seu livro de Provérbios, capítulo 18, no verso 21, que a morte e a vida estão no poder da língua. Sabe, amados, nós damos forma ao mundo em que vivemos. Sabe, amados, nós temos a capacidade, a habilidade de moldar o mundo ao nosso redor através das palavras que falamos diariamente. Podemos estar falando palavras cheias de fé, podemos estar falando tudo aquilo que está dentro de nós, ou podemos estar falando palavras de medo. Independentemente do que falamos, se é fé ou se é medo, através dessas palavras nós estamos dando forma ao mundo e vivemos neste mundo. Sabe, amados, as palavras, elas têm a capacidade de transferir aquilo que está dentro de você. Se você está cheio de fé, amados, é certo que você vai falar fé. Se você está cheio de medo, é certo, amado, que você vai falar medo, ou notícias más, ou opressão. O Senhor Jesus Cristo disse que o homem fala aquilo que o coração dele está cheio. Se você se enche da palavra de Deus, é fato que você vai falar a palavra de Deus. Se você se enche de notícias do mundo, se você se enche das coisas do mundo, amados, você vai falar as coisas do mundo, você vai falar as notícias que você está ouvindo. Um grande exemplo que nós temos, amados, do uso da palavra com o poder que ela tem, é o próprio Deus, o próprio Senhor. Criou todas as coisas através da palavra. No Salmos de número 33, no verso 9, está escrito: pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Em Gênesis, capítulo 1, amados, o Senhor começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Existia uma circunstância, existia uma situação natural que Deus olhou para ela. No versículo 2 está escrito: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Amados, a presença existia, mas a presença por si só não realizou coisas. O Espírito de Deus pairava, a presença de Deus estava naquele lugar. Mas era necessário um comando, era necessário uma fala, era necessário uma palavra para que tudo viesse a existir. E no versículo 3 está escrito: disse Deus, haja luz, e houve luz. Amados, Deus não estalou o dedo, Deus não balançou a cabeça. O que está escrito na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, é que Deus disse, Ele falou, Ele verbalizou. E o que é também muito interessante, amados, é que Deus não falou o problema, mas Ele trouxe à existência a solução para o problema. O que nós aprendemos com isso, amado? Nós aprendemos com o grande exemplo que Deus nos deu no primeiro capítulo, na origem de todas as coisas. Amados, o único ser vivente que tem a mesma capacidade que o próprio Deus, a habilidade de se comunicar através da palavra, é o ser humano. E como nós fomos criados à imagem e semelhança dele, nós temos que fazer como ele fez. Se ele trouxe à existência o que não existia, através da palavra, amados, nós também devemos, através da palavra, trazer as coisas à existência. Isso é fé.
A fé é realmente, amados, a certeza, a convicção. É trazer à existência o que não é como se já fosse. Amados, quando Deus olhou para um problema, porque se levantou um problema diante do Senhor, Ele criou o céu e a terra, e quando Ele olhou, a terra estava sem forma e vazia. Havia trevas. O Espírito dele estava ali pairando sobre as águas, a presença dele já estava lá, mas era necessário uma ação. E nós devemos aprender com essa ação de Deus, falar. Quando o rei Salomão nos instrui dizendo que a morte, o poder da morte ou o poder da vida está na língua, ou seja, são as palavras que nos auxiliam criando essa atmosfera ao nosso redor, moldando o mundo no qual nós viveremos, amados. É para nós fazermos e tomarmos como exemplo Deus. Deus viu as trevas, amados. Está escrito. Amados, Ele criou os céus e a terra e Ele viu que havia trevas. E Ele não falou, oh meu Deus, olha só para essas trevas, oh, veja. Não, amados. Ele simplesmente declarou a solução. Haja luz e houve luz. Deus encheu já as suas palavras com fé para trazer a manifestação das coisas. A nossa realidade é de quem nós somos, uma nova criação. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos: filhos, sacerdotes, co-herdeiros, embaixadores de Cristo, cooperadores dele. Nós, amados, devemos declarar aquilo que a Bíblia diz que nós temos, e o que nós temos, nós somos supridos em todas as coisas, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, que é Cristo Jesus. Então, façamos como Deus, olhemos para a circunstância, olhemos para o problema, mas não digamos o problema, não gastemos a nossa energia em pronunciar o problema, mas tragamos à existência, amados, a solução. E a solução nos foi dada, é Cristo. Tudo está feito e agora nós sabemos que nós podemos todas as coisas, que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém, amado? Cuidado com as suas palavras. Encha-se de fé. Encha-se das Escrituras Sagradas, para que dos seus lábios saiam palavras de vida, a vida de Deus. Encha-se da vida de Deus, para que você fale a vida de Deus diante de qualquer circunstância. Ama a sua vida, beijo enorme no seu coração, seja abençoado na prática dessa palavra.